Fala pessoal, bem-vindo a mais um estúdio comigo. Hoje a gente vai continuar HTML e CSS igual os outros vídeos. Tem a playlist aqui no canal de HTML e CSS. E é isso. Estamos na parte 10 do conteúdo e bora continuar. Bora. Chegou a hora de começar os nossos estudos do capítulo 12, onde a gente vai começar a falar sobre CSS. Lembrando que eu já fiz a série de SQL Server aqui também, rapaziada. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. E agora chegou a hora que muita gente estava esperando, né? Que a gente vai começar a trabalhar com estilos. A gente vai começar a aplicar tamanhos, cores, formas aos nossos arquivos HTML, que, convenhamos, estão bem sem graça até o momento. E aí cabe uma informação muito importante. Se por acaso você pulou um monte de vídeo porque você não via a hora de chegar aos estilos, a entender como funcionam as cores, os tamanhos, não tem problema. Você pode até continuar assistindo aqui, mas a qualquer momento, se você sentir alguma dificuldade, é porque você pulou esses outros vídeos. Então, assim, é um conhecimento que você precisa ter. Tem muita gente que vai pensar assim, não, vou ver o basicão de HTML, depois eu vou ver o basicão de CSS, depois eu volto. Se você tiver uma determinada organização, não vejo muito problema nisso. O que você precisa é que, a qualquer momento, se você falar assim, isso eu não entendi, saiba que é porque você pulou vídeos. E aí você volta e assiste na sequência. Porque não adianta lá na frente você falar assim, não, HTML é difícil, CSS é difícil. Se você está pulando vídeos, você está dizendo que coisas que eu planejei para que você aprenda direito não importam. Aí você não aprende e fala que é difícil. Claro, você pulou coisas que eu julgava que eram importantes. Então, assim, se você quiser entender como funcionam os estilos fora da ordem, não tem grandes problemas. Mas lembre-se que aquele conhecimento que você pulou vai te fazer falta. E você precisa voltar nele. Combinado? Então vamos para o computador e vamos entender melhor como funcionam as CSS. Mas antes de dar continuidade à sua aula, que é interessante abrir o Application Code está trazendo para você. Voltamos agora à sua aula. Bem, estamos aqui e a primeira coisa que pode acontecer, eu vou abrir aqui a nossa pasta de exercícios, tá? É você sentir alguma estranheza quando eu falo as CSS. Bem, quando eu falo as CSS, é porque a sigla CSS significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. Então, se o termo é folhas, né, as folhas, que é feminino no plural, então CSS é uma tecnologia que são as folhas de estilo em cascata. Beleza? Não, mas se eu falar o CSS tá errado? Não tá, cara. Você pode falar o CSS, não tem problema. Muitas vezes eu vou falar o CSS, o código CSS. Aí é o CSS. Mas as folhas de estilo em cascata, eu sempre vou me referir em feminino no plural. Beleza? Mas é só um detalhezinho. Basicamente aqui, ó, nós já temos os exercícios, os 12 primeiros exercícios que a gente montou, sem estilo nenhum. Basicamente, é fundo branco, letra preta e ponto, né? A gente não aplicou cores. Vamos começar aqui, novo, pasta, exercício 013. Eu vou começar te mostrando o que é errado, tá? Por que eu vou te mostrar coisas erradas? Deixa eu editar aqui com o Visual Studio Code. Eu clico com o botão direito, vou clicar em Open with Code, ele vai abrir o Visual Studio Code, tá aqui já com a pasta de exercício 13. Vou criar um novo arquivo, que vai ser o meu index.html, e provavelmente eu já falei isso antes, é que eu não lembro, tá? Vou criar o código base aqui, vamos começar a falar sobre estilos inline. Existe um jeito antigo de se fazer, que até funciona, ó, vou botar aqui um Olá Mundo. Deixar maiorzinho, né? Assim. Que é assim, ó, body BG Color Red, por exemplo. Você vê que o próprio Visual Studio Code, se eu parar o mouse aqui em cima, ó, ele diz assim, ó, esse método não está em conformidade. Utilize o CSS Background Color, a propriedade Background Color do CSS no elemento no lugar de BG Color. Não use isso, tá? Isso é antigo, isso é errado. Ó, por exemplo, criei um parágrafo e botei fonte, ó, já ficou vermelho. Fonte color igual a white. Oi, tá? Vermelho. Isso está errado também. Tudo que ficar em vermelho aqui, ele é parâmetro ou propriedade
ou valor, ou qualquer coisa, ou tag antiga, tá? HTML4. Não é assim que a gente vai fazer, tá? Nós vamos fazer o seguinte, seguindo a orientação do que está lá no livro, né? Do que a gente colocou lá no nosso PDF. Vamos criar aqui um corpo que é o seguinte, ó. Vou criar um H1, vou chamar de capítulo 1. Vou criar um H2 aqui, que é o subtítulo de H1, a gente já viu isso anteriormente, que é o capítulo 1.1. E aqui embaixo vou criar um parágrafo. E nesse parágrafo vou botar um Loren. Então é só botar assim, ó, L-O-R-E. Aí clicar em Loren aqui, que ele já cria um código basicão para você aqui. Não precisa ficar digitando textos grandes. Vou botar aqui H2, capítulo 1.2, que é outro subcapítulo do capítulo 1. Também vou fazer um Loren aqui. E vou fazer aqui outro H1, capítulo 2, um outro H2, capítulo 2.1 e um parágrafo também com Loren. Vamos ver se... Capítulo 1.1, capítulo 1.1. funcionando. Já está salvo, né, na verdade. Vamos abrir o exercício 13 e vamos abrir o index. Vamos organizar a tela aqui para ficar divididinha. Organizando tudo. Pronto. Beleza. Já temos aqui o nosso HTML basicão, capítulos e tudo mais. A gente viu isso já nos vídeos anteriores. E se você não viu, acompanhe, porque você precisa dessa base aqui. O grande problema, você viu no capítulo 8, né, dos nossos vídeos. Se você não viu, vai lá nos vídeos do capítulo 8, que é muito importante. A gente fala sobre semântica. A linguagem HTML, a partir da versão 5, ela não é focada em estilo, ela é focada em semântica, em significado, em dizer que esse capítulo 1.1 e o capítulo 1.2 estão dentro do capítulo 1, tá vendo? Você visualmente consegue perceber. Tem gente que aprende que H1 é letra grande, H2 é letra menor. Isso não existe, já faz muito tempo, né? Nunca existiu, na verdade. Mas HTML é focado em semântica, em conteúdo, em fazer o conteúdo fazer sentido. As folhas de estilo, elas vão te permitir dar estilo, como o próprio nome diz, as CSS, elas vão permitir que você dê um estilo à sua página. E as CSS podem ser aplicadas de 3 formas. Você deve ter visto isso no nosso capítulo 12. A primeira forma, que é a que a gente vai ver nesse vídeo, é o estilo inline, que é o mais fraquinho de todos, é o que eu menos recomendo, mas é o que vai te dar o primeiro contato. É o seguinte, ó, você vem aqui em Body, em vez de você colocar BG Color Red, imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar Style, Background Color. Ó, só botei back, ele já me sugeriu aqui, Background Color, e ele já me deu a opção de selecionar aqui. Selecionar não red, mas, sei lá, vou botar um azul bem fraquinho. Vou botar Light Sky Blue. Show! Quando eu atualizar, ele já aplicou esse início de estilo, certo? Então, eu consigo, cada tag, colocar um estilo, e nesse estilo eu configuro certas coisas. Por exemplo, aqui, ó, o meu capítulo 1. Meu capítulo 1, eu vou fazer isso aqui, ó. Style, tô aplicando estilos locais. Color, que é a cor da letra, é Medium Blue. Olha lá, ele já tá, o capítulo 1, Medium Blue. E aí você vai falar, pô, Guanabara, mas o capítulo 1 tá Medium Blue, mas o capítulo 2, que também é um H1, não ficou. Essa é uma grande limitação do estilo inline. Eu tenho que vir aqui, ó, no outro H1 e botar Style, Color, Medium Blue. Aí os dois vão ficar Medium Blue, tá? Então, assim, você vai ter que fazer isso manualmente em todos os seus H1. E se, sei lá, você tem, sei lá, 50 H1s, você vai ter que colocar 50 H1s, né, formatado. Na verdade, a gente nem recomenda muitos H1s numa mesma página, né? Na verdade, tinha uma regra antigamente que se falava que era só um H1, mas não tem mais necessidade. O próprio Google disse isso. Você viu isso durante o material de PDF. Até coloquei um vídeo de um engenheiro do Google dizendo isso. Mas, enfim, você tem que aplicar o estilo a cada um deles. Outra coisa que você pode fazer é mudar a letra, tá vendo aqui? A gente vai falar sobre fontes daqui a 2 capítulos, mas a gente pode mudar a fonte aqui para uma fonte Arial, sei lá. Eu posso vir aqui em Body, aqui no Style do Body, depois do ponto e vírgula, eu posso colocar outras. Por exemplo, Font Family, ó, Font Family vai ser Arial. Quando eu boto isso, ó, ele já mudou a fonte para Arial. Você percebe? Não existe significado nenhum nisso. É só uma aparência, é só estilo, é só perfumaria. E eu não estou desmerecendo os estilos, não entenda errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, o HTML ele vai funcionar dando significado ao conteúdo. Que significado é algo importante, principalmente para quem está lendo ou para mecanismos de busca. Mas o estilo ele vai se focar
no design da coisa. E que também é importante, porque isso atrai o visitante. Se você tem um site feio, possivelmente o seu visitante vai te abandonar no meio do caminho. Eu tenho aqui, ó, o H2, vou fazer também um color dark red. Ó, tá vendo? Esse aqui ficou vermelho. Ah, mas eu quero esse aqui também vermelho. Aí você tem que pegar a mesma coisa e fazer em cada um deles. Ah, então assim, isso é meio chato. Eu vou até criar uma situação aqui. Vou colocar tudo vermelho aqui. Beleza. Vamos imaginar que seja muito mais do que isso. Tá vendo? Tá tudo bonitinho aqui, tudo certo. Por exemplo, eu quero esse parágrafo aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu selecionar que você vai ver melhor. Esse lado esquerdo tá alinhadinho, ó. Esse lado direito tá todo bagunçado, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui é, nesse parágrafo aqui, eu vou colocar Style, Text, Align, Justify. Vamos atualizar, ó. E agora, olha só, ele fez uma reorganização do conteúdo para ele ficar alinhadinho aqui também. Ah, mas esses outros aqui ficaram bagunçados. Você vai ter que pegar esse negócio aqui para justificar e colocar dentro de cada um dos parágrafos. Isso é chato, isso é trabalhoso e mais do que isso vai poluir o seu HTML. Olha isso. Você começou a botar coisas de estilo junto com o seu conteúdo. Isso é ruim, né? Isso vai poluir o seu código, não vai ficar tão coerente o seu código, né? O ideal seria você separar o que é estilo do que é conteúdo, mas pior ainda, vamos imaginar o seguinte, ó, tá aqui, capítulo 1, capítulo 2, isso aqui. Aí, beleza. Aí o cliente chega para você e fala assim, olha só, o site ficou ótimo, na verdade isso não ficou ótimo, isso ficou péssimo, né? Mas vamos supor que ele tenha gostado, a gente vai falar de cores no próximo capítulo, não no próximo vídeo, no próximo capítulo, e ele chegou e falou assim, tá, beleza, isso aqui tá ótimo, mas quando chegar a época de Natal, eu vou querer que o fundo fique vermelho e as letras fiquem verdes, sei lá, por uma loucura do cara lá. Aí você vai ter que vir aqui e alterar cada um desses aqui, ó, tudo que é vermelho aqui, eu vou ter que mudar para verde. Então, assim, isso vai dar trabalho, isso vai dar bastante trabalho, na verdade, e imagina que o cliente não tenha só essa página, que ele tenha várias páginas, e aí você vai ter que ir dentro de cada página e ficar mudando cada um dos parágrafos, cada um dos H2, cada uma das cores que você fizer. Então, esse método, que é o método inline, que é o primeiro que a gente está vendo aqui, ele é usável, a gente usa, né? Funcionou, não tem nada de errado, não tem nada antigo, não tem nada, né, execrável, mas, no caso, você vai ter que entender que esse método, ele não vai ser utilizado no seu dia a dia, tá? Ele é um método para configurações pontuais, uma ou outra configuração muito pequenininha. Para construir o design do seu site, você vai ter que aprender as outras duas técnicas que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas, basicamente, o inline, esse CSS inline, ele, basicamente, inline significa o seguinte, o estilo é feito na mesma linha que o CSS, né? E todos os estilos, todas as configurações também são feitas na mesma linha. Tá vendo aqui, ó? Background color, font family. Se eu quiser, por exemplo, font size, eu posso colocar. Por exemplo, eu quero colocar uma fonte de 20 pixels de altura. A gente vai ver aqui, ó, font size 20 pixels. Atualizei, olha lá, a fonte ficou maior, tá? Na verdade, isso aqui é a fonte base, né? A font size 20 pixels é a fonte base, e o meu H1 aqui e o H2, eles vão aumentando de acordo com a fonte base que foi definida aqui no body. Beleza? Não, eu quero agora diminuir um pouco esse negócio do capítulo 1. Beleza, você pode aqui, ó, no meu H1, eu venho aqui e boto font size, e eu vou colocar, 16 a fonte base, eu vou colocar 0.7 EM. A gente vai aprender a utilizar o EM, né, que ele é 0.7 do tamanho normal da fonte, que foi 20 pixels aqui. Então, ó, tá vendo? Aqui, 0.7 não. Deixa eu botar um EM aqui. Um EM é 16. Aqui é essa daqui. Então, eu vou colocar aqui 2 EM. É o dobro de 20. Vou botar 1.5. Esse aqui foi 1.5. O meu H2, eu vou colocar com o font size 1.2 EM, né, que é relativo aos 20 pixels. Tá vendo? Para poder ficar mais organizado. Mas beleza, organizei esses dois aqui. Ah, não, mas eu quero também organizar esse, quero organizar esse. Eu vou ter que ficar pegando cada um desses font size aqui, ó. Vou ter que pegar esse font size aqui, colocar em todos os H1s, né? No caso, só esse outro H1, para resolver, ó. Já resolvi. Agora eu tenho que resolver esses dois H2. Esses dois H2 aqui eu também vou ter que botar o font size 1.2 EM também em cada um deles. Se você não entendeu muito bem para que significa o que significa esse PX, esse EM, não tem problema. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas olha lá, já ficou mais discreto. Se você quiser também, você pode, por exemplo, o H1, além do color, você pode botar um background color. Eu gravei um curso gratuito de inteligência artificial. Na verdade, um mini curso, direto e reto, em que eu te... Aqui, ó.
que é um cor de fundo. Vou colocar aqui um Dodger Blue, olha lá, certo? Mas ele ficou só nesse. Ah, mas eu quero também no outro. Aí você tem que vir aqui, ó, Background Color Dodger Blue, com o ponto e vírgula, e colocar também nesse H1. Você entende que eu vou ter muito trabalho replicando o código? Isso não é uma boa técnica, isso não é recomendado, mas é uma técnica que funciona e está de acordo com a CSS na sua versão atual, que é a versão 3.0, beleza? Mas ficou muito povoado, ficou muito confuso, ficou misturado o que é estilo para o que é conteúdo. Eu espero que você tenha entendido essa parte, porque é justamente isso que eu queria que você entendesse. Fechou? E eu trouxe tanto quanto. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Começamos, demos início aos seus estudos de estilo, seus estudos de CSS, com uma técnica um tanto quanto limitada, vamos dizer assim, mas no próximo vídeo eu vou te mostrar como resolve isso tudo de maneira muito simples. Fechou? Então mantenha aí, faz o exercício 13, que é esse exercício que a gente acabou de montar, porque no outro vídeo, no próximo vídeo, no exercício 14, eu vou te mostrar uma solução para isso tudo. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 12, falando sobre estilos, e vamos aprender uma técnica nova. Bem-vindo a Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. E a gente vai continuar aqui no capítulo 12. A gente viu no vídeo anterior o princípio dos estilos, como eu aplico estilos dentro de um HTML, só que eu te mostrei numa técnica que eu já te indiquei que não é tão boa assim. Eu já vou te mostrar uma outra técnica nesse vídeo, que é uma técnica de CSS interno, ou chamado também de CSS local, onde nós vamos aplicar um estilo de forma separada. Você vai ver nitidamente o que é estilo e o que é conteúdo. Isso vai ser um ótimo passo pra gente. E se você não fez a aula anterior e não botou o exercício para rodar, você volte lá e faça, porque nós vamos utilizar como base aquele exercício para poder fazer esse daqui. Vem comigo? Nessa aula aqui, o recado que eu vou te passar para o local da internet. Até nisso, os caras te ajudam. Vamos voltar à nossa aula normal. Então, olha só, eu nem fechei nada da gravação anterior, eu tô com o exercício 13 aberto, né, com esses arquivos e esse resultado. A gente fez, né, a gente viu isso na aula passada, tá muito confuso, tem muito HTML, essa parte é HTML, essa parte é CSS, depois vem HTML de novo, tá muito confuso separar visualmente o que é estilo do que é conteúdo. E também já falei, né, já te expliquei no vídeo anterior, que isso dificulta a manutenção. Se teu cliente fala assim, não, eu quero que todo H2, eu quero que todos esses subcapítulos aqui não sejam vermelhos, sejam verdes. Você vai ter que alterar cada um desses aqui. E aqui no meu caso são só 3, mas num site completo é muito mais. Então eu já vou te mostrar uma técnica que vai melhorar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar tudo. Vamos fazer o seguinte, já estou aqui com a pasta de exercícios aberta. Nós vamos criar uma cópia do exercício 13. Então eu cliquei uma vez, vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ele vai criar uma cópia, certo? Eu vou renomear, botão direito, renomear, e vamos renomear para exercício 14. O que eu estou fazendo aqui é basicamente pegar o mesmo exercício 13 e chamar ele de exercício 14. Então vamos, botão direito, mandar abrir com code, e ele vai abrir exatamente o mesmo conteúdo, né? Tá vendo aqui, ó? O index está exatamente igual. Aqui nós vamos falar sobre estilos locais ou internos. Locais ou internos. Basicamente o que eu vou fazer, deixa eu abrir aqui o exercício 14 para você ver que ficou igualzinho o exercício 13, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os estilos. Vamos tirar todos, ó. Vou tirar esse cara daqui, vou tirar o estilo do H1, vou tirar o estilo do H2. Vai dar um trabalhinho, mas eu tô fazendo aqui contigo, então com certeza você vai conseguir fazer na sua casa aí também. Cuidado para você não apagar errado, tá? Tem que apagar, ó. Tem que deixar a tag bonitinha como estava antes. Não deixa com espaço aqui, senão vai dar problema, tá? Então vamos lá. Vamos tirar aqui mais esse H2, tirar mais esse estilo aqui. Tirando todos os estilos, eu vou deixar o HTML puro aqui, exatamente como estava no início da aula anterior. Pronto, tirei aqui, ó.
não sobrou nada de estilo. Se eu tirar aqui, ó, se eu atualizar, né, já perdemos o estilo todo. Agora o que nós vamos fazer é aplicar o estilo de uma outra maneira, né, que são os estilos locais, como você viu também aí no nosso material. Basicamente, o que você vai fazer? Aqui na área de cabeça, ó, dentro da área de cabeça, isso aqui, ó, na área da cabeça, embaixo do title, pode ser em cima do title, enfim. Eu vou colocar aqui embaixo do title. Eu vou criar uma tag chamada style. Dentro dessa tag style, tudo que eu escrever aqui vai ser considerado CSS, vai ser considerado a configuração de estilo. E você viu durante o capítulo 3, se eu não me engano, aqui do material, como que a gente aplica esse estilo. Esse estilo, ele vai ser baseado em seletores. Então, por exemplo, eu quero configurar o body, então eu tenho que criar um seletor para o body. A tag body, ela escreve assim, né? Entre colchetes angulares. Aqui, eu vou fazer assim, ó, body, e boto chaves. Quando eu abro chave, ele já fecha a chave, ó. Vou fazer de novo. Vou escrever body, vou abrir chave, ele já fechou e eu vou dar Enter. Tá vendo? O cursor tá aqui no meio já. Vou dar Enter, ele já abriu um espaço aqui. Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser aplicado ao body. Então a gente fez lá, sei lá, um background color, que eu botei lá um azul clarinho. Vou botar aqui, light steel blue. Ó, ele já aplicou aqui. A cor não foi a mesma, mas enfim, tá lá. Então eu fiz aqui o corpo, ele vai fazer o light steel blue. A gente muda também a fonte, né? O font family. Font family. E aí eu botei o Arial, umas fontes sem serifa, né? Para ele ficar assim. O tamanho da fonte, font size, ficar 20 pixels. Atualizei e já tá lá. Outra coisa que a gente fez foi o seguinte, aí é que vem a grande vantagem. O meu H1, ele tava azul escuro, lembra? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um seletor para H1. O H1, criei o seletor e estou fazendo assim, ó. Color vai ser dark blue. Era medium blue, se eu não me engano, mas tudo bem. A grande vantagem desse método é o seguinte. Antes, eu tive que botar a cor medium blue ou dark blue nesse H1 e também nesse outro H1, certo? Eu tive que colocar aqui as configurações nos dois. Aqui eu só fiz uma vez. Olha só, todos os meus H1, ó, aqui e aqui, ficaram azuis. Outra coisa, vou botar aqui, ó, meu H2. Color, dark red, ponto e vírgula. Não esquece do ponto e vírgula depois de cada declaração, tá? Essa linha toda a gente chama de declaração, que é o conjunto de propriedade e valor. A gente já viu isso antes. Atualizei, ó. Todos os meus H2 ficaram vermelhos. A gente fez também um background color aqui no H1, lembra disso? Background color. Botei light, sei lá, botei alguma cor azul aqui, bem clarinha. Vou botar aqui light blue. Tá lá, tá vendo? Então, assim, depois a gente vai trabalhar com cores, tá? O próximo capítulo a gente vai falar mais sobre cores e vai perceber que isso aqui é uma porcaria. Mas, enfim, isso aqui que eu tô dizendo não, isso aqui que eu tô criando, né? Então, basicamente, quando você faz a configuração de H1 e de H2 aqui, ele aplica para todos os H1, para esse e para todos os H2. Olha que vantagem. O parágrafo, lembra que eu falei, ó? Você selecionar o parágrafo aqui, ó. Ele tá todo bagunçadinho, né? Se eu fizer isso aqui, ó, basta fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui no final. P. Criei um seletor para P. Vou botar aqui Text Align Justify. Já foi, ó. Já tá, todos os parágrafos já estão alinhados. E aí, olha só, olha visualmente como o seu código ficou mais organizado. Olha isso. Aqui, ó, essa parte é o seu conteúdo principal do teu site. Olha que legal. Esse aqui é o seu conteúdo e esse aqui, ó, é o seu estilo. Olha que organização. Olha que simplicidade. Olha que praticidade de eu fazer um H1 uma vez só e ele fazer para todos os H1s. O H2, ele fazer para todos. Ah, mas Guanabara, meu cliente pediu para que só esse título aqui ficasse verde. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu vou te ensinar mais para frente quando a gente falar sobre class e sobre ID no CSS. Mas entenda o seguinte, essa técnica aqui das CSS locais, ela é muito mais vantajosa do que a anterior. A gente ainda tem uma terceira que é mais vantajosa do que essa, mas essa daqui a gente vai usar bastante no seu dia a dia. Quando você tiver uma página simples e que quiser fazer configurações locais que não vão ser aplicadas a outros documentos, você pode utilizar, você deve utilizar essa forma daqui. E jamais, de forma alguma, eu repito, de maneira nenhuma, você vai utilizar fonte color, body BG color, porque isso já é antigo, isso não existe mais. Isso é coisa da época da HTML4, tá? HTML5 acabou com esses parâmetros, com esses valores e com essas tags, beleza? O próprio Visual Studio Code já te dá a dica e te diz, olha, não use, ficou vermelho, não use, certo? Então, tá aí, ó, a gente conseguiu fazer com que isso daqui ficasse separado disso daqui visualmente. E se eu te falasse que esses dois relatórios aqui utilizam a mesma base de dados?
Com certeza, existem vários. Acesse cursoemvideo.com e clica no link que está na parte superior do site. Seja um apoiador. Essa técnica, ela tem uma ligeira desvantagem, duas grandes desvantagens. A primeira desvantagem é bem simples, ela incomoda porque geralmente, você vai perceber, porque isso aqui tá feio, geralmente o estilo, ele ocupa muito mais linhas do que o conteúdo. Então vai acabar que você vai abrir um arquivo, vai ter um estilo gigante, para você chegar no conteúdo você tem que ir lá para baixo. Essa é a primeira desvantagem que eu coloco, bem simples, bem basicona. A outra desvantagem, ela é maior, ela é mais incômoda, que é a seguinte: se por acaso você tiver, essa aqui é uma página, né, do nosso site. Se eu tiver 30 páginas e eu quiser esse mesmo estilo, eu vou ter que copiar isso daqui e colar nas 20, nas 30 páginas, que eu já não lembro qual foi o que eu falei. Vamos supor que o cliente tivesse 30 páginas e quisesse aplicar esse mesmo estilo aqui. Você teria que copiar isso daqui para os 20 e 30. Você fala, Guanabara, é só Ctrl+C, Ctrl+V. O grande problema é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Chegou numa época de Natal, o cara falou assim, agora eu não quero mais que meu site fique azul. Eu quero que meu site fique vermelho, por conta do Natal. Aí você vai ter que entrar em todos os 20 e 30 documentos e modificar uma cor. Eu estou dando um exemplo simples que é mudar uma cor. Agora, se fosse, por exemplo, coisas de design muito mais profundas, você teria que mudar em todos os 20, 30 arquivos, porque o seu cliente mudou de ideia e isso faz parte do dia a dia. É assim que funciona. Então, essa técnica, ela é útil, essa aqui que a gente aprendeu, para quando a gente vai fazer a configuração de um documento apenas, certo? Se partir para 2 ou mais documentos, aí a gente tem que aprender a terceira técnica. Mas como a gente vai trabalhar bastante nesses exercícios simples com uma página única, esse estilo local, ele vai nos atender bastante. Beleza? Deu para entender a diferença entre os códigos locais inline utilizando o CSS? Eu espero sinceramente que sim. Eu espero sinceramente que você esteja praticando. E no próximo vídeo eu vou te mostrar a terceira técnica, que são as folhas de estilo colocadas externamente ao seu arquivo HTML. Fechou? Então vai praticando, vai criando seus exercícios aí. Não esquece, pega o seu caderno, vai anotando tudo, porque é só anotando que você vai preservar esse conhecimento por muito mais tempo. E quando bater aquela dúvida lá na frente, é só você voltar no seu caderno e uma consulta rápida resolve o seu problema. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Continuando nossos estudos sobre o capítulo 12, nós vamos falar sobre a última técnica de inserção de CSS nos seus documentos HTML. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. A gente está trabalhando com as versões mais atualizadas das linguagens e agora eu vou te mostrar como fazer a inserção da maneira que eu gosto mais. E na verdade não é uma coisa só pessoal minha, é a maneira mais versátil que tem de adicionar estilos CSS aos seus projetos. E eu não preciso nem dizer que se você não viu os estilos anteriores, as formas anteriores, você não vai entender nada dessa. Então volta lá, assiste os 2 vídeos anteriores aqui do capítulo 12, faça os exercícios na sua casa, porque na verdade eu estou simplesmente duplicando os arquivos, como eu vou fazer exatamente agora. E o recado dessa aula aqui, quem vai trazer para você pergunta de maiores informações apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui embaixo ou pegando o link na descrição desse vídeo. Voltamos agora à nossa aula normal. No verão venda em qualquer lugar, só com o celular. Ative o Tapton. Então, já estou aqui na tela, estou exatamente com o documento da aula anterior, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, fecha tudo, nós vamos voltar para a pasta de exercícios e vamos fazer a mesma coisa que o vídeo anterior. Botão direito no exercício 14, vamos selecionar o exercício 14, a pasta, cliquei nela, Ctrl+C, Ctrl+V, gerei uma cópia dela. Vamos editar, você pode clicar com o botão direito e renomear ou só clicar e esperar. Vamos para a página 15, né, exercício 15, e vamos clicar com o botão direito e editar com o Code. Beleza, já vou abrir também no navegador. Ok, já está com o projeto aberto, exatamente o projeto da aula anterior, onde eu tinha aqui a configuração básica e tudo mais. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, olha só, nós vamos trabalhar com estilos externos. O que seriam os estilos externos? Seriam os estilos onde essa parte aqui, a aplicação dessa parte, está em outro arquivo. Vamos entender qual a necessidade de um projeto desse. Vamos fazer o seguinte, aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, eu vou criar um parágrafo, tá? Vai lá no final do capítulo 2.1, aqui embaixo, Vou criar um parágrafo com um link, Então, vou botar aqui página 2, página 02.html. Nós vamos chamar isso aqui. Vou botar aqui ir para a página 2.
ir para a página 2, tá? Então vamos atualizar aqui e vamos ver. Olha lá, ir para a página 2. O problema é quando eu clico aqui no ir para a página 2, ele não vai. Vai porque o arquivo não foi encontrado. Vamos ter que criar esse arquivo. E aí eu vou te dar a primeira dica importantíssima, serve sempre que você quiser criar um arquivo no Visual Studio Code. Se você tiver um código, importante dizer, se você não entendeu como é que funciona isso daqui, é porque você, como eu disse lá no início desse capítulo, né, lá no primeiro vídeo desse capítulo, você pode ter pulado a aula, né? Não, eu preciso muito saber o que é estilo. Beleza, você viu, você entendeu, você colocou para funcionar. Se você não entendeu para que serve a tag A, você pulou as aulas de link. Então, volta lá, assiste o capítulo sobre ligações, sobre links, sobre âncoras e depois você volta aqui, tá? Então, eu criei um link para a própria página, posso até botar aqui, ó, target, _ self, tá? Para ele abrir na própria aba, né? Então, tá lá. Para você criar um arquivo, você vai segurar a tecla Ctrl do seu teclado, tá vendo aqui, ó? Ctrl clique. Então, passa o mouse em cima do link, tá lá, ó. Siga o link, Ctrl clique. Você segura o Ctrl e clica. Ele vai dar um erro, vai dizer assim, olha, não foi possível abrir o página 02, óbvio, porque ele não existe, né? Eu só tenho aqui, ó, o index. Você pode clicar aqui, ó, em criar arquivo. Ele já cria o arquivo para você. Isso é bem legal. Aqui eu vou criar um HTML padrão, PTBR, botar aqui segunda página. E aqui eu vou criar um H1, só um H1. Vou criar aqui, segunda página. Vou criar um H2 aqui, teste de estilos. Vou criar um parágrafo, que vai ser um lorem y, e depois vou criar um parágrafo que vai ser um link para voltar para a página anterior. A página anterior, como ela já existe, eu simplesmente aperto Ctrl, espaço, tem que estar aqui no meio, né? Estando aqui no meio, você aperta Ctrl, espaço, aí ele vai dizer para onde eu quero criar esse link? Para o index, tá aqui, voltar, certo? Aí o que você vai fazer? Ó? Vamos atualizar aqui e ir para a página 2. Ele vai para a página 2, olha lá, tá vendo? A segunda página, normalmente, eu quero que tenha o mesmo estilo da primeira. Quando eu voltar, ele volta já com estilo. Quando eu vou, ele tá sem estilo, porque eu não criei o estilo aqui. Aí, o que o aluno normalmente faz? Guanabara, simples. Você vem aqui e seleciona o style, Ctrl C para copiar, vem aqui depois do title, Ctrl V para colar. Tô colando o mesmo estilo. A partir de agora, ó, quando eu for para a página 2, ela já está com o mesmo estilo. Lindo, maravilhoso, funcionou. Agora imagina o seguinte, o seu site tem, sei lá, 15 páginas, certo? Tem muitas páginas. Toda página que você criar, você vai querer o mesmo estilo, na grande maioria dos casos. E aí o que você faz? Você vai ter que copiar isso aqui para cada uma delas. Beleza, sem problema. Você deu Ctrl C, Ctrl V 15 vezes, tá lindo. Só que nós temos um problema. Imagina que depois o teu cliente fala assim, olha só, eu não quero esse Light Steel Blue agora. Agora eu vou mudar pro Light Golden Road Yellow. Road Yellow. Tô mudando aqui, ó. Quero esse amarelo aqui. Percebe que a primeira página ficou amarela. A segunda não ficou. Aí Guanabara, vai na página 2 e coloca também. Cara, isso para 15 páginas vai dar um trabalhão. Então, assim, quando você tem várias páginas e todas elas seguem mais ou menos o mesmo estilo, vou te ensinar uma dica matadora. Dá uma olhada aqui, ó. A minha página 2 eu vou tirar o estilo, certo? E eu também vou tirar o estilo da página 1. Só que eu vou tirar o estilo assim, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, só os seletores, vou dar Ctrl X para recortar, tá? Ctrl X recorta. Tirei o estilo. A partir de agora, nenhuma das minhas páginas tem estilo, ó. Tirei daqui, sem problema. Fica tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no index. Na verdade, eu vou ter que vir nos dois, né? No lugar onde estava a tag style, eu vou criar um link, ó. Só digitar link. Quando eu digito link, ele me dá várias formas de link, inclusive o favicon, que a gente já usou anteriormente. Só que eu não quero favicon, eu quero CSS. Quando eu faço o link para CSS, ele já me sugere criar um arquivo chamado style.css. Eu posso chamar do que eu quiser. Posso chamar de meu estilo
.css, mas na verdade eu vou colocar aqui, ó, style.css. Esse vai ser o meu estilo, tá? O nome que você quiser. Você vai segurar o Ctrl, clicar sobre a palavra style, vai mandar criar o arquivo. Nesse arquivo style.css, você vai dar Ctrl V e vai jogar o estilo lá. Uma coisa que às vezes dá problema de compatibilidade é com acentuações, caso você use o CSS um pouco mais avançado, algumas simbologias. Aí você vai botar uma regra, né? Em CSS a gente chama isso de regra. Você vai botar uma regra seguinte, ó, @char7. A gente vai ver as regras, tá? Existem várias regras aqui, inclusive uma chamada font face, que a gente vai usar mais pra frente. Eu vou botar aqui, ó, @char7 e entre aspas eu vou botar UTF-8. Exatamente, ó, e ponto e vírgula no final. É exatamente o que eu usei aqui, ó, UTF-8, tá vendo? Compatibilidade com acentuação que a gente fez em HTML. Quando a gente usa CSS externo, como ele não tá dentro do HTML, eu posso criar essa regrinha aqui no início, dizendo que ele também vai ser compatível com o UTF-8, tá? Não é obrigatório, mas de vez em quando você vai olhar e vai falar, que isso? Que esse arroba no início? É uma regra, tá? Tudo que começar com arroba aqui, as regras são no início do arquivo CSS, você pode manter dessa maneira. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o index vai usar esse arquivo style. Eu vou criar a mesma coisa no página 2, ó. No meu página 2, eu venho aqui e coloco um link de CSS para o arquivo style CSS também. Vamos atualizar. Bom, já tá amarelinho. Quando eu for para a página 2, ela tá com o mesmo estilo. E aí eu vou fazer o seguinte, não, amarelo aqui com azul não ficou legal. Beleza. Vamos fazer o seguinte, no meu body ficou amarelo fundo, aqui o meu H1, vou mudar aqui para yellow, dark yellow, tem dark yellow, existe? Dark goldenrod. Atualizei aqui, ó, tá, beleza, tá amarelo. Aqui eu não quero azul, aqui eu quero branco. Ó, não gostei muito não. Vou botar aqui... botar marrom, maroon, que é marrom em inglês. Tá, beleza, ficou bom. Então, beleza. Aí, olha só, quando eu voltar para a página principal, o mesmo estilo foi aplicado. Por quê? Porque eu estou utilizando o arquivo. Se o teu cliente chegar para você e falar assim, olha só, eu quero mudar um pouquinho, eu quero clarear um pouquinho esse amarelo aqui, é só você vir aqui, modificar do jeito que você quiser. Ó, botar aqui, goldenrod. Ó, ficou bem melhor esse. Quando a gente for para a página 2, já tá do mesmo amarelo, cara. Então, assim, esse método de você utilizar arquivo CSS separado, ó, eu tenho a página 1 chamando um link, criando um link para o CSS. A página 2 criou um link para o CSS também. Se eu quiser uma página 3, é só eu botar esse link aqui, que ele vai usar esse estilo, cara. Eu coloquei um estilo separado. Eu criei um arquivo exclusivo para eu colocar os meus estilos. Então, essa maneira é a mais versátil, cara. Principalmente para construção de sites. Inclusive, deixa anotado aí nas suas anotações que eu não coloquei isso no PDF, você pode utilizar mais de um link, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, ó. Um link de CSS para, sei lá, né, ou sei lá, extra. Alguns estilos extra que só algumas páginas têm. Ele vai somar, ele vai adicionar tudo que tem aqui e tudo que tem aqui, tá? Então, aqui no caso eu vou tirar porque eu não tenho esse arquivo extra. Mas, por favor, utilize mais essa técnica aqui. Na verdade, utilize a técnica dessa aula e da aula anterior. Evite ao máximo, no final do capítulo eu falo muito sobre isso, evite ao máximo usar o estilo inline. Só faça isso se você for fazer uma configuração bem pontual, que só vai funcionar naquele arquivo, naquela página, e ainda assim dê preferência para utilizar um estilo interno. Uma outra pergunta que geralmente os alunos fazem é o seguinte, eu posso misturar, Guanabara? Eu posso fazer uma baguncinha aqui? Pode, sem problema, olha só. Você sabia que dá para entrar na faculdade sem fazer o vestibular tradicional? Na IMB Morumbi você pode fazer uma carta de aula. Tá gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Você pode fazer, por exemplo, esse link para chamar o style CSS. Você pode também criar um style aqui local. Por exemplo, eu quero que nessa página, o H1, nessa página que é a página principal, o H1 ele tenha, deixa eu ver aqui, sublinhado. Então, text decoration underline. Então, nessa página, no index, ó, nessa página, os títulos H1 vão ficar sublinhados. Já na página 2, não vai, porque eu
não coloquei essa configuração, tá vendo? De arquivo interno. Outra coisa, eu posso fazer com que, sei lá, esse último parágrafo aqui exclusivamente, não, eu quero uma coisa pontual. Esse parágrafo aqui, ó, o cliente falou, putz, eu não quero esse parágrafo aqui, eu quero esse parágrafo alinhado à esquerda. Aí você bota aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, esse parágrafo aqui, como aí pra página 2, o cliente quer desse lado aqui, só esse parágrafo. Aí você vem aqui, parágrafo, style, text align, à direita. Right, tá? Ó, nessa página o link vai ficar à direita. Quando eu for para a página 2, ó, pum, o voltar, que é esse link aqui, ele vai ficar do lado esquerdo, certo? Normal, mas esse daqui vai ficar à direita porque eu fiz a configuração. Então, olha só, no mesmo arquivo, anote isso também, eu posso usar CSS externo, posso usar CSS interno e posso usar CSS inline. Nada me impede, tá? O que fica valendo sempre, o que fica prevalecendo é o inline, tá? O inline ele tem um poder maior, a configuração final, nesse caso dessa página, sobrepõe, o que sobressai é o inline. Então, o mais poderoso é o inline, né, de configuração, depois é o local e, por fim, é esse daqui, que é o externo, tá? Mas o externo é muito mais versátil de você utilizar configurações que vão servir para toda a parte do teu projeto. Fechou? Então, olha só, o que eu recomendo, dá uma olhadinha nos códigos dos exercícios 13, 14 e 15. Compara eles. Abre no Visual Studio Code, ó, vou te dar até uma dica legal, ó. Vamos abrir o seguinte, ó. Aqui estão os exercícios, né? Que se você clicar com o botão direito nesse exercício, ele abre só o exercício. Volte um só volte um, ó. Clica aqui, ó. Clica seta pra cima, né? Alt e seta pra cima. Ele vai voltar. Se você, em vez de clicar num dos exercícios, você clicar na pasta exercícios, ó, botão direito na pasta exercícios, abrir com code. Ele vai abrir aqui no canto, ó, todas as pastas, tá vendo? Então você consegue comparar o exercício 13, abre aqui, o exercício, ó, eu olhei o 13, quero olhar o 14, quero olhar o 15 também. Na hora que eu clico aqui, ele vai abrindo, tá vendo? Eu só não recomendo você fazer isso no dia a dia para trabalhar, né? Enquanto você tá estudando, para trabalhar a gente faz, né? A pasta do projeto. Mas enquanto você tá aprendendo, eu recomendo que você abra uma pasta por vez para você não confundir que arquivo você tá usando. É muito comum o aluno querer copiar um arquivo, um código daqui do exercício 5, né? Do 5 não tem nada, na verdade. Daqui do exercício 6, quero copiar um código daqui para cá, e aí o cara fica se perdendo, ele não sabe qual é o arquivo que tá aberto. Por exemplo, esse index aqui. Esse index tá aberto de onde? Se você vasculhar, você sabe que é do exercício 13, tá aqui, ó. Só que confunde um pouco quem tá começando. Mas se você quer comparar, ó, 13, exercício 13, exercício 14 e exercício 15. Compara essas três técnicas, olha como essa aqui ficou povoada demais, olha como essa daqui já deu uma separada no que é conteúdo do que é estilo, já facilitou muito. E dá uma olhada nessa daqui, ó. Essa daqui, eu só tenho conteúdo. Basicamente, essa linha vai me levar para um outro lugar, que é esse estilo aqui, certo? Então, eu consigo ter uma organização, uma versatilidade muito maior quando eu uso essa terceira técnica. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Apenas resumindo exatamente como eu coloquei no seu material em PDF. Qual técnica eu uso, né? Qual é a melhor? A gente viu durante esses últimos 3 vídeos, o inline, o interno e o externo. E eu vou repetir o que está lá no PDF, anote no seu caderno. Evite utilizar o inline a todo custo, só se for uma coisa muito pontual, muito específica mesmo. Aí você vai no inline, mas evita. Segundo lugar, o CSS interno, CSS internos, códigos em CSS dentro do seu HTML, né? Lá no style, dentro do head, só coloque para estilos pequenos. Se o teu estilo for crescendo e começar a atrapalhar o seu código em HTML, não pense 2 vezes, joga ele para fora. E o externo, que é o mais versátil de todos, use sem moderação e principalmente se o teu código, se o teu site tiver mais de uma página que vai utilizar esse mesmo estilo. E não se esqueça, você pode incorporar, você pode usar vários links no mesmo arquivo HTML sem problema nenhum. Então, finalizamos aqui mais um capítulo e no próximo capítulo a gente vai resolver um problema que a gente criou nesses arquivos aqui, que a gente só utilizou cores com nomes light, red, dark blue e uns nomes meio esquisitos. Falar, meu Deus, como é que eu vou decorar esses nomes? E usar nome é bem limitado, né? A coisa da cor, usando nomes, eu tenho poucas opções. Mas eu vou falar sobre cores no próximo capítulo e a gente vai entender a importância de uso de cores dentro dos nossos sites a partir do próximo momento. Não se esquece de fazer suas anotações, fazer todos os exercícios e no próximo capítulo a gente está de volta com muito mais dicas de CSS. Um grande abraço, bons estudos e até já já.
Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Com esse vídeo, chega ao fim o módulo 1 do seu curso de HTML e CSS. Mas calma, eu ainda tenho que te dar algumas instruções, te mostrar como fazer esse curso dentro da nossa plataforma, porque é lá que a gente emite certificados. Vamos ver aqui, ó. Começa aqui o módulo 2 do seu curso de HTML5 e CSS3 aqui do canal do Curso em Vídeo. E nessa primeira aula, nós vamos ver tudo aquilo que nós vamos aprender durante esse segundo módulo. Inclusive, você vai acompanhar comigo o grande exercício que vai ser construído até a última aula. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse primeiro vídeo do módulo 2 do seu curso de HTML5, CSS3, 100% atualizado, 100% moderno, ilustrado e cheio de exercícios para você. É importante dizer, antes de mais nada, que você precisa ter feito o módulo 1 para poder começar esse módulo 2. Então, se você não fez ainda o módulo 1, não perca tempo. Vai lá agora no site do Curso em Vídeo, já faz o seu primeiro módulo, acompanha todas as aulas, faz todos os exercícios, faz a sua prova, garante o seu certificado e aí você vai poder acompanhar o módulo 2 com a gente. Se por acaso você é o nosso aluno apoiador ou nossa aluna apoiadora, nós temos uma ótima notícia para você, porque as aulas estão saindo antes para você que apoia o projeto. E antes de começar a falar o que a gente vai aprender no módulo 2, eu vou te mostrar rapidinho como fazer acesso ao módulo 1 e como fazer acesso às aulas se você é apoiador ou se você é apoiadora. Vem comigo! Melhor maneira de fazer o módulo 1. Você vai acessar, ó, cursoemvideo.com, www.cursoemvideo.com, não tem .br, tá, no final, e você vai clicar aqui em cima, ó, em login, para você fazer o login. Se você não tem um login no site, você vai clicar aqui, ó, em cadastre-se. Aí, clicando em cadastre-se, você vai poder fazer o seu cadastro 100% grátis. Você já sabe como acessar o seu curso, seja ele gratuito ou por apoiador. Eu vou te mostrar quais são os tópicos que nós vamos ver durante esse módulo 2 do seu curso de HTML e CSS. Esse módulo vai do nosso capítulo 13 até o capítulo 17 do material de apoio. E nós vamos começar falando do capítulo de cores, onde a gente vai falar um pouco sobre psicologia das cores. Você vai entender melhor que, na maioria das vezes, as grandes marcas, os grandes sites escolhem determinada cor por conta do sentimento que nós vamos ter ao olhar o site. Isso é muito importante. Nós vamos falar também, além da cor principal que nós vamos escolher, quais são as cores que vão melhor combinar com ela. Nós vamos falar sobre harmonização de cores. Nós vamos falar também sobre a escolha de paleta de cores para um determinado site. É muito importante que na hora de construir sites, na hora de fazer um wireframe, que a gente vai aprender no final desse módulo, a gente defina também nas especificações do site qual vai ser a nossa paleta de cores. Você vai aprender a aplicar essas cores, escolher a cor, aplicar cores harmônicas para o seu site. E também vamos, no próximo capítulo, que é o capítulo 14, nós vamos falar sobre tipos, sobre tipografia, né, que são que genericamente a gente chama de fontes. A gente vai aprender a anatomia do tipo, né, a anatomia de uma letra, o que é cada curvinha, o que é uma serifa, quais são as partes de uma determinada letra, de um determinado tipo. A gente vai falar sobre tipografia, sobre família tipográfica. Você vai poder escolher a melhor tipo de fonte, a melhor família de fonte para títulos, para corpo. Vamos falar sobre a integração entre cor e tipo, para você escolher a melhor cor com o melhor tipo. Nós vamos falar sobre características das CSS aplicadas aos tipos, como o tamanho, o peso de uma fonte, o estilo que ela vai receber, alinhamentos de parágrafo, os tipos de alinhamento. E nós vamos também, além de ferramentas para trabalhar com cores, harmonia de cores, nós vamos também aprender ferramentas para trabalhar com tipos, com fontes. Você pode, sei lá, você entrou num site, gostou de uma determinada letra, você vai ter uma ferramenta para pegar essa letra diretamente de um site. Se você tem, ao contrário, uma imagem
ou você tem um PDF e quer identificar que tipo de letra, que tipo de fonte está sendo usada nesse material, você consegue também com ferramentas que a gente vai te mostrar. Um presente para quem é iniciante em Python, um curso básico gratuito. Eu gravei um curso básico nesse módulo. Depois, no capítulo 15, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o estudo das CSS. Além do uso do ID, a gente vai aprender a trabalhar com classes. Você vai entender o que é uma pseudoclasse, quais são os pseudoelementos. A gente vai, nesse capítulo, também aprender a trabalhar com variáveis em CSS. Sim, é possível trabalhar com variáveis em CSS. Depois a gente passa para o capítulo 16, onde a gente vai aprender um modelo de caixas. Você vai entender o princípio do modelo de caixas, o que é um box, quando a gente coloca um box dentro do outro, como é que a gente alinha um box dentro do outro, como funciona o modelo de caixas dentro das CSS. Você vai unificar o modelo de caixas de HTML com CSS, né? Você especifica no CSS, mas você tem que modelar na HTML, na linguagem HTML. Nós vamos também aplicar as caixas, borda, arredondamento de vértice, aplicação de sombra, cores em degradê, enfim, a gente vai aprender a fazer tudo. E para finalizar esse segundo módulo, no nosso capítulo 17, nós vamos criar um site do zero. Desde o início, a idealização do site, a construção do wireframe em ferramentas disponíveis gratuitamente na internet. Então a gente vai startar um projeto, a gente vai iniciar um projeto do zero, vamos desenhar ele em wireframe, vamos definir paleta de cores, a tipografia, né, quais são as famílias que vão ser utilizadas, né, quais são as fontes que a gente vai utilizar nesse projeto, qual vai ser o nosso conteúdo, nós vamos modelar, pegar as imagens, organizar esse conteúdo e construir tudo em HTML e CSS. Eu vou te mostrar aqui agora esse exemplo para você. Então olha só, esse aqui é o nosso exercício de exemplo, não sei se você já viu nos vídeos anteriores que eu já mostrei ele para vocês. A gente vai criar ele do zero, desde a idealização, preparando o conteúdo, os links, as imagens, tudo isso vai ser modelado, né? A aplicação do vídeo. Se a tela for muito grande, ó, para você não ficar lendo, né, muito lateralmente, a gente vai conseguir criar essas barras laterais, né? A gente tem esse espaçamento lateral para que o conteúdo fique mais contido. E nós vamos também aprender nesse exercício o conceito de responsividade. O que é um site responsivo? Ó, você vai poder, se a gente abrir num tablet ou num celular, ó, o site ele se adapta. Tá vendo? O topo já deu uma espremidinha, o menu continua aqui, ó. A gente tem menus interativos, a gente vai aprender também como fazer isso. A gente vai ter a imagem, ó, essa imagem dos robozinhos. Se a tela for maior, ele consegue ter um aproveitamento maior, e aí coloca os robozinhos um do lado do outro. Se a gente diminuir, ele vai ter uma versão mais comprimida desses robozinhos. A mesma coisa aqui com a foto da Irina Bloch, que é a criadora desse robozinho do Android, né, o Bugdroid. Então a gente aumentou, ela tem uma versão wide, mais cômoda, né? Ou diminuiu, ele vai ter uma versão mais comprimida, mais contida. O vídeo também, como eu disse, a gente vai adaptar ele ao tamanho da tela, tá vendo? O vídeo aumenta e diminui. E se você pensa que isso aqui é automático, sinto muito em informar, não é. A gente vai aprender como fazer isso. A gente vai aprender também a trabalhar com listas. A gente aprendeu no módulo 1 a trabalhar com listas, elementos pré-definidos, ó, gingerbread. Aí ele aparece, ó, biscoito de gengibre. A nossa lista, ela está em 2 colunas, ela está com demarcadores, né? Com marcadorzinhos personalizados. Os nossos links estão personalizados também. Todo link que é externo vai ter uma marcação. A gente está trabalhando com caixas, tá vendo? A caixa está com sombra, está com cores. A gente definiu também uma paleta de cores, uso de degradê aqui em cima. Tudo isso vai ser construído a partir de agora. Todo o conhecimento para a gente poder chegar e construir esse exercício aqui começa agora para você. Então é isso, prepara o seu caderno sempre, com aquele caderno para a gente fazer as anotações. Se por acaso você não fez ainda, ou já começou, mas ainda não terminou o módulo 1, a hora é agora, volta lá, faz as suas aulas, faz diretamente pelo site do Curso em Vídeo, porque mesmo que você não vá tirar o seu certificado agora, você já pode fazer as aulas, fazer a prova, e depois você tira o certificado. O certificado não é obrigatório, mas a gente recomenda que, antes de começar o módulo 2, obviamente, você tenha feito e treinado todas as aulas do módulo 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao módulo 2 do seu curso de HTML5 e CSS3, totalmente reformulado e atualizado pela gente aqui do canal do Curso em Vídeo.
Espero sinceramente que você goste bastante. Espero sinceramente que você, além de inscrito ou inscrita no canal, habilite o sininho de notificações para que o YouTube possa sempre te avisar. Se por acaso o YouTube não estiver te avisando, ó, tá aparecendo aqui o nosso link para o nosso canal do Telegram, porque lá a gente vai avisar sempre que sair aula nova. Eu nem aviso em todas as aulas, mas de vez em quando eu vou lá e aviso, olha, já estamos com tantas aulas disponíveis, vai lá que com certeza você não vai ser incomodado nem incomodada pelo nosso canal do Telegram e vai ficar sempre atualizado. Um grande abraço para você que é nosso aluno, você que é nossa aluna e também um grande abraço para todos os nossos patrocinadores que tornam esse curso realidade. A Hostnet Hospedagem de Sites, a Recode e também os cursos Estudonauta. Eu me despeço por aqui, mas já vai lá no canal do Curso em Vídeo ou na sua área de apoiadores e acompanha a primeira aula que também já está disponível a partir de hoje. E se você está vendo esse vídeo depois, já tem muito mais aulas, acompanha sempre pela nossa playlist que está lá no canal, que está no site e que também está na área fechada dos apoiadores. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Fechou. Vou terminar por aqui, rapaziada, porque é o seguinte, como vai iniciar o curso e a gente já fez quase 1 hora aqui foi praticamente 1 hora de live, ou 1 hora de vídeo, de estude comigo, então acho que é melhor começar amanhã, né? Porque aí amanhã vai ter 1 horinha para eu fazer as coisas. Então é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou e assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado, né? E espero que você tenha estudado comigo. Até o próximo, estude comigo e é isso. Se você ficou com dúvidas de alguma coisa, tem a playlist aqui tem a playlist do curso aqui na descrição e tem as playlists também no canal sobre os cursos que eu estou fazendo, né? Eu fiz de SQL Server, agora HTML, o próximo vai ser de JavaScript e provavelmente o próximo vai ser de React. Mas é isso então, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo.